Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. Mas as raízes desse conflito vão muito além disso. Hoje, vamos entender como tudo começou, os momentos decisivos e onde estamos agora. Fique até o final. Você vai entender não só os fatos, mas o que isso significa para o mundo e para você. Em 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou para uma realidade que muitos acreditavam ter sido relegada aos livros de história. Forças russas cruzaram a fronteira com a Ucrânia pelo norte, leste e sul, lançando a maior invasão militar convencional na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Este momento não foi uma erupção súbita de violência, mas o culminar de décadas de tensões latentes e queixas históricas não resolvidas. Para entender essa guerra, precisamos voltar ao colapso da União Soviética em 1991, com base em fontes como CFR, PBS e Britânica. A cronologia destaca Crimeia e Donbas, regiões-chave do conflito. Com a guerra oficialmente declarada, o conflito seguiu para sua fase mais explosiva. Este ensaio visa fornecer uma compreensão clara e acessível deste conflito complexo e contínuo. A invasão de 2022 foi a continuação de um conflito que começou 8 anos antes. Em 2014, após uma revolução pró-Ocidente em Kiev, a Rússia anexou a península da Crimeia. Ao mesmo tempo, uma guerra separatista apoiada por Moscou eclodiu na região de Donbás, no leste da Ucrânia, criando uma ferida que nunca cicatrizou. Esses eventos sinalizaram a rejeição de Moscou ao direito soberano da Ucrânia de determinar seu próprio destino, preparando o cenário para a invasão em larga escala, a expressão máxima do objetivo russo de trazer a Ucrânia de volta à sua esfera de influência. Ao longo de 2021, o mundo assistiu com crescente apreensão enquanto a Rússia iniciava um massivo e sem precedentes acúmulo militar ao longo das fronteiras da Ucrânia. Na primavera, imagens de satélite e relatórios de inteligência revelaram a movimentação de mais de 100 mil tropas sistemas de defesa aérea, apoio logístico para áreas de preparação no oeste da Rússia, na Crimeia ocupada e na Bielorrússia. Autoridades russas repetidamente descartaram esses movimentos como exercícios militares de rotina, acusando as nações ocidentais de histeria e insistindo que não tinham intenção de invadir. No entanto, a escala e a disposição das forças contavam uma história diferente, sugerindo preparativos não para treinamentos, mas para uma operação ofensiva em larga escala e em múltiplas frentes. Durante este período de escalada, o Kremlin também lançou uma ofensiva diplomática e de propaganda coordenada. O presidente Vladimir Putin publicou um longo ensaio em julho de 2021, intitulado Sobre a Unidade Histórica de Russos e Ucranianos, argumentando que a Ucrânia era uma criação artificial da era soviética e não tinha verdadeira base para a sua existência como Estado separado da Rússia. Isso foi seguido por uma série de ultimatos emitidos aos Estados Unidos e à OTAN em dezembro de 2021. Moscou exigiu garantias legalmente vinculativas, excluindo a adesão da Ucrânia, excluindo a adesão da Geórgia, e que a OTAN recuasse sua infraestrutura militar para posições de 1997. Essas demandas eram inaceitáveis para o Ocidente, pois violavam o princípio central da soberania nacional. As negociações diplomáticas em janeiro de 2022 não produziram avanço. Líderes ocidentais alertaram para sanções massivas e sem precedentes e compartilharam publicamente informações de inteligência sobre os planos de guerra da Rússia. Apesar desses esforços, a via diplomática parecia ser uma fachada. Os dias finais antes da invasão foram marcados por escalada no Donbas. Isso foi acompanhado por um forte aumento nos bombardeios e uma série de provocações encenadas. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma operação militar especial. O plano era uma blitzkrieg clássica, uma campanha ultra-rápida para decapitar o governo ucraniano. As forças avançaram sobre Kiev pelo norte, enquanto outros eixos visavam Kharkiv e o sul.
No entanto, o plano rapidamente se desfez. As forças ucranianas, endurecidas por 8 anos de guerra, ofereceram uma resistência feroz e eficaz. O governo, liderado pelo presidente Zelensky, recusou-se a fugir. E seu vídeo desafiador das ruas de Kiev tornou-se um poderoso símbolo de resistência nacional. O avanço russo em Kiev transformou-se num pesadelo logístico. Equipes antitanque ucranianas destruíram colunas blindadas, e um comboio de 60 quilômetros parado ao norte da capital simbolizou o fracasso da campanha. Incapaz de tomar Kiev, a Rússia retirou-se em abril de 2022, focando na conquista da região de Donbas e em garantir uma ponte terrestre para a Crimeia. A guerra mudou para uma fase de atrito, com a Rússia usando sua superioridade em artilharia para bombardear cidades como Sievierodonetsk e Mariupol. Embora tenha conquistado ganhos territoriais, o custo foi altíssimo, esgotando mão de obra e equipamentos modernos, enquanto a Ucrânia trocava espaço por tempo, preparando o terreno para futuros contra-ataques. No final do verão de 2022, o rumo da guerra começou a mudar drasticamente. O exército ucraniano, agora mais bem equipado com artilharia ocidental de precisão, como os sistemas de foguetes HIMARS. Publicamente, a Ucrânia sinalizou sua intenção de lançar uma grande contraofensiva no sul, em direção à cidade ocupada de Kherson. Isso atraiu reforços russos para a frente sul, enfraquecendo defesas em outros lugares. Enquanto o mundo olhava para Kherson, a Ucrânia lançou uma ofensiva relâmpago surpresa na região de Kharkiv. As forças ucranianas romperam linhas pouco guarnecidas, avançaram com velocidade impressionante e libertaram milhares de quilômetros quadrados em dias. A frente russa desmoronou. Tropas recuaram em pânico, deixando tanques, munições e equipamentos valiosos. Centros logísticos foram recapturados. Izium, Kupiansk, degradando o reabastecimento russo no Donbas. No sul, a campanha foi deliberada. HIMARS alvejaram pontes, postos de comando e depósitos, inviabilizando o reabastecimento russo. Diante do cerco, Moscou abandonou Kherson. Em novembro, tropas ucranianas entraram sob celebração. As vitórias despedaçaram a imagem de invencibilidade russa, elevaram o moral ucraniano e solidificaram o apoio internacional. Em resposta, Putin anunciou mobilização parcial de 300 mil e anexou ilegalmente 4 regiões: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, sem reconhecimento internacional. A guerra estava entrando em uma nova fase, mais entrincheirada. No final de 2025, a guerra tornou-se um impasse brutal. A linha de frente, com mais de 1.000 quilômetros, mal se moveu, lembrando a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ambos os lados, entrincheirados, travam uma guerra de atrito com artilharia e drones. O impacto humanitário é impressionante, com milhões de deslocados e infraestrutura civil destruída. A guerra gerou ondas de choque globais, reconfigurando a segurança internacional. A crise energética na Europa e a interrupção do fornecimento de alimentos levaram a picos de preços e insegurança alimentar. Em resposta, a OTAN foi revitalizada com a adesão da Finlândia e da Suécia. Resposta internacional: apoio militar e financeiro robusto à Ucrânia e amplas sanções econômicas contra a Rússia. Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia forneceram bilhões em armamentos avançados, tanques, sistemas de defesa aérea, mísseis de longo alcance, permitindo que a Ucrânia sustentasse sua defesa. Simultaneamente, as sanções miraram o setor bancário da Rússia, as importações de tecnologia e as exportações de energia, visando paralisar sua máquina de guerra. Esse nível sem precedentes de apoio internacional tem sido crucial para a sobrevivência da Ucrânia, transformando o conflito em uma luta por procuração entre a Rússia e um Ocidente unido. E onde estamos agora? O conflito não terminou, e o cenário global mudou. Enquanto essa guerra devastadora se arrasta para o seu 4º ano,
o caminho para sua conclusão permanece profundamente incerto. De modo geral, 3 cenários potenciais se desenham no horizonte. O primeiro, uma guerra de atrito e um impasse contínuo. Linhas de frente praticamente estáticas. Ofensivas custosas, mas indecisivas. Prolongaria o sofrimento e esgotaria os recursos de ambos os lados. Testaria a determinação dos parceiros internacionais da Ucrânia. A instabilidade econômica e geopolítica se tornaria o novo normal na Europa. A segunda possibilidade, um acordo negociado ou um conflito congelado. Resultado provável: cessar fogo nas linhas atuais. A Rússia controlando parte significativa do território ucraniano. Pararia o derramamento diário de sangue, mas sem paz duradoura. As demandas centrais permanecem irreconciliáveis. A insistência da Ucrânia em suas fronteiras de 1991. A Rússia em seus territórios anexados. O terceiro, o mais perigoso, uma escalada significativa. Um grande avanço militar. Novos sistemas de armas. Um confronto direto entre Rússia e OTAN. Risco aterrorizante, embora remoto, do uso de armas nucleares. Ameaça que o Kremlin tem invocado repetidamente. Isso mergulharia a Europa e o mundo em uma crise sem precedentes. Consequências quase inimagináveis. Uma compreensão clara desta guerra, suas origens, seu custo humano, seus riscos globais. Não é só política externa, é um dever cívico por um mundo estável. Atenção pública e apoio a uma resolução justa são essenciais para garantir que a agressão não compense e que as portas da Europa permaneçam seguras. Bem, você sabe, é por aqui que começamos.